Questão número 13. Limpeza. O substantivo limpeza foi formado pelo processo de. Vejam, limpeza vem de limpo. Aí eu acrescento o esa sufixal. Se for antes do radical, é prefixal, após o radical, sufixal. Antes e após, os dois simultaneamente, pode ser pré-sufixal ou parasintética. Pré-sufixal, se eu retirar o prefixo, a palavra continua válida. Exemplo, deslealdade. Se eu tiro o des, fica lealdade. Lealdade é uma palavra válida na língua portuguesa? Sim, então deslealdade é pré-sufixal. Envelhecer, se eu tirar o em, vai ficar velhecer. Não existe a palavra envelhecer na língua portuguesa, então envelhecer é chamado de parasintética. Questão número 13, letra B. Questão número 14. A palavra envelhecer é formada pelo processo de parassíntese, letra B, né? Parasintética, pelos motivos que eu argumentei antes. 15. A palavra humanidade. Humanidade vem de humano, então é sufixal, letra E, é o gabarito da questão. 16. Combate. Combate, vejam, é uma palavra que expressa ação. Combate é o nome dado ao ato de combater, tem ação. Se tem ação, eu chamo de derivação regressiva. É um substantivo que veio de um verbo. Derivação regressiva, 16, letra E. 17. Classes de palavras. Ler pela primeira vez um poema realmente bom. Ou um pedaço de prosa daqueles que dão inveja na gente. Então, quando você vai andando por um lugar e há um bate-bola, sentir que a bola vem para o seu lado e, de repente, dá no chute perfeito. As conjunções ou e e foram empregadas nos trechos destacados, respectivamente, significa nesta mesma ordem, com valor, primeiro, alternativo, ou isto ou aquilo, segundo, aditivo, né? C é o gabarito apresentado pela banca, então é isso, concordo. Ou, dando essa ideia de alternância, e dando a ideia de soma, né? Lugar EA, um bate-bola, e, de repente, aditivo, letra C. 18. São aquelas questões que, invertendo a ordem das palavras, nós teremos novo sentido. Invertendo a ordem das palavras, temos novo significado. Letra B. O autor do trecho ficou uma grande amizade. Emprega o adjetivo anteposto ao substantivo. Nesse caso, o sentido não se modifica. Entretanto, teremos sentidos bem diversos se fizermos essa mudança de posição em seu velho amigo e seu amigo velho, na letra B de bola. Velho amigo é um amigo de longa data. Amigo velho é um amigo idoso. Então, letra B, muda o sentido, né? De velho amigo para amigo velho, nós temos uma mudança significativa aí dos sentidos. 18, letra B, é o gabarito da questão. 19. A opção na qual o pronome relativo está empregado corretamente é pronome relativo, tome cuidado, Ibade ama pronome relativo, e sempre atrelado ali à preposição. Essa questão 19, então, é justamente isso, né? O caso ao qual me referi. Quem se refere a algo, deveria ser ao qual me referi. Letra B, o lápis cujo o dono, após cujo não tem artigo, então cujo dono. C, preencheu a lista aonde enumerava, não é aonde enumerava, né? A lista onde, então se considerar a lista como lugar, né? Não vai ser aonde, é onde, não vai ser aonde. Então, li sua confissão, donde as ações ficaram claras, não. Se elas ficaram claras na declaração, é nela, não é donde. O donde é de mais onde. Por exemplo, quem vem de algum lugar. Então, donde vem. De onde vem, fundindo, você faz a contração, fica donde vem. Letra E é o gabarito. As revistas das quais lhe falei. Quem fala algo a alguém. Então, eu falo algo, das quais, eu falo de algo aqui, das quais falei. Mas quem fala algo a alguém, mas eu também posso falar de alguma coisa a alguém. Eu falo de futebol, eu falo sobre futebol.
Então, letra E, as revistas das quais lhe falei são essas. Letra E é o gabarito da questão número 19. Questão número 20. E ser aplaudido pelos serventes de pedreiro. Na oração em destaque tem-se uma voz passiva. Olha aqui, lindo. Transposição de voz, ativa para passiva, passiva para ativa, né? Na oração em destaque tem-se uma voz passiva. Ela está reescrita corretamente na voz ativa em. Então, se eu falo assim, ser aplaudido pelos serventes de pedreiro, quando eu vou transformar da passiva para a ativa, eu pego o agente da passiva pelos serventes e transformo em sujeito. Então, os serventes. Primeira preocupação. Segunda preocupação, manter o mesmo tempo verbal, né? Ó, como eu tenho aqui, ó, ser aplaudido é passado. Então, a ser aplaudido, futuro, desculpem. E ser aplaudido pelos serventes de pedreiro. Então, ele vai ser aplaudido, futuro. Deixa-me ver, letra A. E foi aplaudido, passado, eliminou. Foi aplaudido, passado e continua sendo passivo, né? Letra B. E os serventes de pedreiro aplaudirem-no. Em vez de aplaudirem ele, aí você não pode falar ele, porque o ele não pode ser complemento, sem preposição, objeto direto. Aplaudirem-o. Como tem som nasal, então aplaudirem-no. Letra B de bola, né? E letra C. E os serventes de pedreiro aplaudindo-lhe. Tá errado. Quem vai aplaudir alguém, não pode ser lhe. O lhe é só quando houver preposição. D. E seria aplaudido. Não, continua passivo. Letra E. E os serventes de pedreiro o aplaudiram. Aplaudiram. Aí é passado, né? E ele está falando para frente. É para frente. Então, letra B é o gabarito. 21. Assinale a opção em que a classe gramatical da palavra destacada foi corretamente identificada entre parênteses. A. Eu conformada com as pernas. Conjunção. Não, é preposição. A conjunção une elementos de mesmo valor sintático ou duas orações. Aqui eu não tenho duas orações. A preposição é o conectivo de palavras quaisquer, né? Então, conformada com as pernas. Aqui, preposição. Ante, até, após. Com, contra, com é preposição. Apesar de que o com pode ser conjunção também, né? Se houver aí unindo duas orações ou dois elementos de mesmo valor sintático. B. Que cruzou o para-brisa do carro a toda. Não é artigo, porque o artigo a ele aceita ser trocado por uma. Vejam, que cruzou o para-brisa do carro uma toda? Não dá. Então, este a aqui é preposição. C. Subir para um refresco. Verbo. Não é verbo não. Né? Não é verbo não. Aqui é preposição. Para um refresco. Não. Ante, até, após. Com, contra, de, desde, em, entre, para, perante. Para é preposição. D. Enunciando a virada. Substantivo. Virada, substantivo. Enunciando uma virada. O a antes de virada é artigo. O artigo substantiva qualquer palavra, né? Então, virada é substantivo, mas mesmo que não fosse em outra situação, aqui seria, porque o artigo transforma qualquer palavra em substantivo. Ela serve para substantivar as palavras. E letra E, no vão entre o verde. Não é conjunção. Aqui está com conjunção. Preposição também. Então, 21, letra D de doido é o gabarito. 22. O termo destacado em elas acreditam em nossa missão exerce função sintática de. Quem acredita, acredita em algo. Em é preposição. O complemento verbal com preposição obrigatória chama-se objeto indireto. Letra E é o gabarito da questão. 23. Estabeleça a relação entre as colunas considerando os termos destacados. A minha coleção será a mais maneira da sala. A minha coleção será a mais maneira da sala, né? Aí ele está perguntando o que é, o maneira. O que maneira é, né?
Então, nós temos aqui, ó, e a 2, a gente não precisa perder tempo com isso, a gente não precisa perder tempo com isso, né? Depois vem 3, você trocará a terra por folhas alienígenas, e depois nós temos 4, a gente pode ficar de bobeira o resto da vida, né? A gente pode ficar de bobeira o resto da vida. Aí vem as sequências. Qual sequência seria? Ó, adjunto adnominal, núcleo do predicativo, objeto direto, adjunto adverbial, né? Então nós temos o que? Olha, alienígenas, folhas alienígenas. Veja que alienígenas está qualificando folhas. Folhas é substantivo. Logo, alienígenas é um adjunto adnominal, porque folhas é um substantivo concreto. Sendo assim, alienígenas, adjunto adnominal. Então, eu tenho 3 é a primeira. Eu já elimino a A, a C e a D. Eu fico entre E e B. E e B. Vamos para a próxima. Aí o próximo aqui, o núcleo do predicativo. A minha coleção será maneira. Maneira aí está qualificando. E tem verbo entre coleção e maneira. Tem o verbo de ligação, será. Ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, continuar. São verbos de ligação. O ser é verbo de ligação, então maneira é predicativo. Núcleo do predicativo, certo? Não ajudou em nada, né? Porque tanto a E quanto a B tem um na sequência. Aí nós temos objeto direto. Objeto direto. Qual que é o nosso querido objeto direto? Olha, a gente não precisa perder. Quem perde, perde algo ou perde alguma coisa. Perder é verbo transitivo direto, tempo, objeto direto. Então, letra E é o gabarito. 3, 1, 2 e 4 é a sequência. 3, 1, 2 e 4 é a sequência. 4 adjunto adverbial. Então, a gente pode ficar o resto da vida de bobeira. O resto da vida, então, está modificando o ficar, dando ideia de tempo, né? Fechou. 23, letra E, é o gabarito da questão. Ah, que coisa linda!